Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nosso tema de hoje é o rumo dos juros nos Estados Unidos. Na semana passada, saiu a ata da última decisão do Federal Reserve, o Banco Central americano, e ela mostrou que parte dos membros do Comitê de Política Monetária do Fed já não está mais tão certa de que vai haver espaço para cortar os juros no país. O ponto que torna o horizonte nebuloso é a inflação. Ainda existe dúvida se os preços vão mesmo alcançar a meta de 2%. Até porque, com a economia em crescimento e o mercado de trabalho resistente, fica mais difícil confiar num esfriamento da inflação. E isso nos leva a pensar quais são as chances da taxa de juros dos Estados Unidos voltar a subir em vez de cair como o mercado vem esperando? É sobre isso que a gente conversa no episódio de hoje. E vale dizer que nesse ano tem ainda um elemento novo nessa história, que é a mudança na presidência do Fed a partir de maio. Por isso, a Cláudia Moreno, economista aqui do C6 Bank, ela vai nos ajudar a entender melhor o histórico desse novo presidente, o Kevin Warsh, e o que dá para esperar da atuação dele em relação aos juros. Além disso, ela explica quais são as outras ferramentas que o Fed tem à disposição, além da própria taxa de juros, para apertar ou aliviar as condições financeiras nos Estados Unidos. Mais para frente no episódio, a gente olha com mais calma os últimos dados americanos de inflação e PIB, e também comenta uma notícia importante de sexta-feira, a decisão da Suprema Corte que derrubou boa parte das tarifas comerciais americanas. Eu sou a Júlia Nunes e hoje é 23 de fevereiro de 2026. Vamos lá? A ata da última reunião do Federal Reserve trouxe um aspecto novo sobre os próximos passos dos juros americanos. Na sua última decisão, lá no fim de janeiro, o Fed resolveu manter a taxa básica de juros dos Estados Unidos no intervalo atual, que é entre 3,5% e 3,75%. E na ocasião, tudo indicava que essa seria uma pausa temporária. A própria autoridade sinalizou nas suas projeções que ia voltar a cortar os juros até o fim de 2026. Mas agora, a ata dessa reunião trouxe mais detalhes e mostrou que existem chances desse curso mudar. É que alguns membros do Fed estão preocupados com a possibilidade da inflação não convergir à meta de 2%. E aí, nesse caso, uma alta dos juros pode voltar à mesa, viu? Então, explicando melhor o que mudou da semana passada para cá, até então o Fed parecia ter dois caminhos em vista. O primeiro seria continuar cortando os juros, embasado aí por uma melhora da inflação para evitar a piora do mercado de trabalho. E o segundo caminho seria manter os juros em pausa, isso caso os preços se mostrassem mais teimosos. Agora, o Fed começa a discutir uma terceira via, a da alta dos juros, mostrando que ele pode vir a ser mais cauteloso. Na nossa visão, existem muitos motivos que tornam essa terceira via pertinente. Primeiro, que a inflação dos Estados Unidos está, de fato, resistente. O núcleo do Índice de Preços de Gastos com o Consumo, PCI, ele acumula alta de 3%. Ou seja, ele está 1 ponto percentual acima da meta de inflação dos Estados Unidos. E o problema não é só a foto atual, mas sim o histórico. O núcleo do PCI está acima da meta desde 2021. O que aconteceu foi que a inflação americana disparou durante a pandemia de Covid-19 e, apesar de ter caído, ela ainda não voltou para a meta. Nos cálculos do Fed, os preços só devem voltar a encostar nos 2% no fim do ano que vem. E vale observar que esse encontro com a meta tem sido progressivamente adiado nas projeções da autoridade. Aí, o segundo fator que justifica a maior cautela de alguns membros do Fed é o mercado de trabalho. No ano passado, o Banco Central americano cortou os juros 3 vezes porque estava enxergando alguns sinais de deterioração do emprego no país. Mas dados mais recentes sugerem que essa piora, pelo menos por enquanto, foi limitada. O desemprego continua baixo nos Estados Unidos, em 4,3%, e a geração de empregos de janeiro foi o dobro do que era esperado. Esses são sinais de que o mercado de trabalho não está no auge, mas mantém o fôlego. Então, com tudo isso em mente, o que a gente espera para os juros americanos em 2026? O fato é que, apesar do quadro econômico justificar essa maior preocupação de alguns membros do Fed, a gente ainda não vê que a alta de juros é o caminho mais provável. A gente acredita que o Fed vai voltar a reduzir as taxas no segundo semestre. A primeira razão para essa crença é a própria perspectiva do Fed para a inflação. Mesmo reconhecendo que os preços estão, sim, elevados, a autoridade acredita que a inflação está desacelerando e que a meta vai ser alcançada no ano que vem. E isso já pode ser suficiente para o Fed decidir reduzir os juros. Outro ponto relevante é a mudança na condução do Banco Central americano. Em maio, o recém-nomeado pela Casa Branca ao cargo, Kevin Warsh, deve assumir a presidência do Fed. O Kevin Warsh tem defendido mais cortes de juros nos Estados Unidos.
E isso é relevante porque, apesar do presidente do Fed ser apenas um dos 12 membros que votam nas decisões de juros, ele pode ter influência sobre a opinião dos outros diretores. Mas, claro, convencer a ala a favor da alta de juros deve ser mais difícil, o que indica que a régua para o corte de juros nos Estados Unidos está agora mais alta. De qualquer maneira, entendendo que o Kevin Warsh acredita é importante para saber qual direção o próximo presidente do Fed pode defender. E não se trata só do que ele pensa sobre o corte de juros, mas também sobre as outras ferramentas que o Fed tem em mãos para promover aperto ou alívio monetário. Tudo isso tem bastante poder de influenciar o mercado americano. Quem traz mais detalhes sobre como funcionam essas ferramentas do Fed e o que pode acontecer daqui para frente é a Cláudia Moreno, economista responsável pela cobertura de Estados Unidos e Brasil aqui no C6 Bank. Cláudia, vamos então começar pelos juros. O Kevin Warsh falava no ano passado, antes de ser nomeado para o Fed, que os juros americanos poderiam estar mais baixos. Declarações como essa deixam a impressão de que ele pode, então, defender a redução das taxas quando assumir a presidência do Fed, não é? É curioso, porque o Kevin Warsh, na verdade, já esteve sentado no board do Fed e já decidiu sobre os juros no passado. Ele foi um dos diretores do Comitê de Política Monetária entre 2006 e 2011. Quando ele foi membro do Fed, ele era considerado da ala mais dura. Naquela época, ele defendeu uma postura mais restritiva da política monetária para diminuir os estímulos financeiros que o Fed concedeu na crise de 2008. Foi em parte por causa dessa experiência no Fed que a nomeação do Warsh foi vista como mais técnica e recebida de forma positiva pelo mercado. Agora, o contexto econômico é diferente e, como você falou, o Kevin Warsh tem sido uma das vozes que defendem um cenário menos restritivo, de juros mais baixos nos Estados Unidos. Esse é um primeiro sinal de que ele pode, eventualmente, continuar a defender essa posição quando assumir a presidência do Fed. Mas aqui existe outro ponto importante. Além de determinar a taxa de juros, o Banco Central americano tem outros instrumentos em mãos para promover aperto ou alívio para a economia. Uma dessas ferramentas é o balanço de ativos do Fed. E o que é esse balanço? Ele é composto principalmente pelos títulos de dívida pública dos Estados Unidos. O Fed é, portanto, um dos compradores de títulos do governo americano. Quando o Fed compra esses títulos, é como se ele estivesse promovendo liquidez para o mercado e colocando dinheiro para circular. Isso tende a favorecer a atividade econômica, mais ou menos como um corte de juros faria. O Fed recorreu bastante a essa ferramenta nos últimos 15 anos, mas em especial durante a pandemia. Ele foi aumentando o balanço, comprando mais títulos para promover liquidez. Depois, quando o balanço ficou grande demais, com mais de 8 trilhões de dólares, o Banco Central americano decidiu começar a reduzir a conta aos poucos. E como o Fed faz isso? Ele deixa os títulos de dívida vencerem e não compra novos títulos. O ponto é que no fim do ano passado, o Fed decidiu interromper o movimento de redução do balanço, por medo de que isso fosse enxugar demais a liquidez no sistema financeiro. Na prática, ele voltou a comprar os títulos de dívida que estão vencendo para manter o tamanho do balanço mais ou menos como está hoje. E isso vai no sentido oposto do que defende o próximo presidente do Fed, o Kevin Warsh. Ele tem dito que o balanço de ativos continua grande demais e que é preciso diminuir esse estoque ao longo do tempo. Aqui temos então outro sinal. É possível que quando assumir a cadeira, ele continue a defender essa visão. E qual pode ser o impacto dessa redução do balanço se ela acontecer? Um dos principais efeitos pode ser visto nos juros futuros. Lembrando que quando o Fed reduz o balanço, ele deixa de comprar ou passa a vender parte dos títulos que ele tem. Isso pode fazer com que o preço desses títulos caia e as taxas de juros subam. Assim como acontece aqui no Brasil, os títulos da dívida do governo são uma referência para o custo de crédito para as instituições financeiras. Quando as taxas sobem, a tendência é que os bancos também paguem mais caro para obter crédito no mercado. Esse custo mais elevado é repassado para os empréstimos para pessoas e empresas. Financiar uma casa, por exemplo, pode ficar mais caro, porque esse é um tipo de crédito que é ligado a taxas mais longas de juros. Por causa desse e de outros efeitos indesejados, qualquer mudança em relação à condução do balanço de ativos é complexa. Tanto é que as decisões sobre esse assunto são tomadas em conjunto no Fed. Todos os 12 membros votantes são ouvidos para decidir o que fazer. É difícil acreditar em uma mudança radical no curto prazo, mas é possível que, sendo um defensor de um balanço de ativos menor, o próprio Kevin Warsh abra essa discussão no Fed durante seu mandato.
Agora a gente vai falar sobre 2 dados que foram divulgados na semana passada, que nos ajudam a ver o retrato da economia americana em 2025 e, inclusive, nos ajudam a entender melhor os desafios que o Federal Reserve vai ter pela frente. Um desses dados, que a gente até já citou agora há pouco, é o de inflação. O Índice de Preços de Gastos com Consumo, PCI, dos Estados Unidos, encerrou 2025 em 2,9%. E o núcleo do PCI, que é o indicador que o Fed acompanha para o cumprimento da meta de inflação, ele fechou o ano em 3%, um ponto percentual acima da meta de 2%. Só lembrando aqui, o núcleo do PCI é o indicador que exclui do cálculo itens mais voláteis, como alimentos e energia. Então mostra que as pressões inflacionárias dos Estados Unidos não têm sido causadas por alguma oscilação pontual. O outro dado que saiu na semana passada foi o Produto Interno Bruto, o PIB. Ele mostrou que mesmo em um ano marcado por incertezas, a economia americana cresceu 2,2% em 2025. É um ritmo de crescimento forte, ainda que seja menor do que os 2,8% registrados em 2024. Aí, para 2026, a expectativa é de um crescimento semelhante ao do ano passado, ou até um pouco maior. O lado ruim é que isso pode dificultar o controle da inflação, porque uma economia forte tende a manter o mercado de trabalho aquecido e os salários em alta, o que pressiona principalmente os preços do setor de serviços. Então, no fim das contas, todos esses números mostram que o tom mais cauteloso que a gente viu na última ata do Fed tem sentido, né? Com a inflação ainda acima da meta e a atividade mostrando fôlego, a calibragem dos juros americanos deve continuar sendo um dos principais desafios de 2026. Para terminar, mais uma atualização dos Estados Unidos. Na sexta-feira, a Suprema Corte do país considerou ilegal a cobrança de tarifas comerciais com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Essa legislação vinha sendo utilizada pela Casa Branca para aplicar tarifas sem a aprovação do Congresso. O argumento era de que os déficits comerciais persistentes dos Estados Unidos configuravam uma emergência nacional e, portanto, justificavam a adoção de medidas como as tarifas, justamente para reduzir os déficits. Então, desde abril do ano passado, o governo elevou taxas sobre importações vindas de praticamente todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos, inclusive o Brasil. Agora, com a decisão judicial, a maior parte dessas tarifas foi suspensa. Mas vale dizer que logo depois do julgamento da Suprema Corte, o presidente Donald Trump anunciou que ia assinar um decreto impondo uma nova tarifa global de 10% sobre todas as importações dos Estados Unidos. Depois, a taxa anunciada subiu para 15%. E essa medida não teria como base a lei de emergência que a gente citou, e sim um outro instrumento legal. Essas decisões da última semana aumentam ainda mais as dúvidas sobre o futuro da política comercial americana e, claro, a gente segue acompanhando. E chegou a hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. E olha, nessa semana a agenda internacional está mais vazia, e aqui no Brasil o que a gente tem de mais importante é a divulgação da prévia da inflação. É o IPCA 15 de fevereiro, que vai ser divulgado na sexta-feira. A gente projeta uma alta de aproximadamente 0,6% no IPCA 15, pressionado pelo grupo de educação. Mas no acumulado de 12 meses, a prévia da inflação deve cair de 4,4% para 3,8%, por causa de um efeito estatístico. E eu vou explicar melhor. A inflação de fevereiro do ano passado aqui no Brasil foi muito elevada porque houve um encarecimento das contas de luz. Mas nessa próxima divulgação do IPCA 15, esse mês vai sair do cálculo da inflação dos últimos 12 meses. E aí, sem esse fator puxando o índice para cima, a inflação deve ter uma queda relevante. E por hoje é só. Chegamos ao fim de mais um episódio, o de número 200. Já são 200 episódios acompanhando de perto o que acontece na economia do Brasil e do mundo. Então, muito obrigada pela confiança e pela companhia ao longo dessa trajetória. E conta pra gente uma coisa, você lembra desde quando acompanha o Macro Review? Deixa na caixinha de comentários que a gente quer saber. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time, junto com a Bianca Alvarenga e comigo, Júlia Nunes. A edição de som e a gravação ficaram com a Marina Kubiak, e a divulgação nas redes sociais é da Sabrina Munhoz. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!